eu quero ver quem é o herói que vai ter coragem de retirar ministro do Supremo. Não tem como. Estão blindados. São eles que mandam. São eles que deformam a Constituição. São eles que trabalham contra aquilo que é a demanda popular. Isso é o controle que o povo possa ter. Qual é a grande questão? Se você dá tanto poder para um presidente da República que governa, além de ser um chefe de Estado, você retira de todas as formas a possibilidade do povo controlar esse indivíduo. Essa é a razão pela qual nós encontramos um sistema que concentra tudo em Brasília e faz de tudo para reduzir o poder que possa ter nos estados e nos municípios. Me permite, tem uma contradição no que você está dizendo, sabe qual é? Você diz assim, bom, não vamos dar todo o poder para um sujeito só. E ao mesmo tempo tu diz, o Supremo é que manda. Então o presidente não manda, é uma rainha da Inglaterra. Não, ele é pior do que isso. Ele é um cara que fez a escolha para ser eleito presidente da República de reunir uma bancada que tem de boitatá a curupira. E que vem ali dizendo que ele é um socialista, ou que ele é um trabalhista, ou que ele é o quê? E você tem ao lado dele indivíduos que fizeram uma coligação e não uma coalizão para derrubar um cara que era um cara que estava trabalhando contra o sistema. Depois a gente vê se isso, como que isso se estrutura. A quem se refere derrubar? Ao Bolsonaro, porque o Bolsonaro... O Bolsonaro terminou o mandato. Mas aí é que está o detalhe. Ele terminou o mandato, mas tudo foi feito para que ele não pudesse ser reeleito. Essa é a questão. Por quê? Porque o Bolsonaro, independentemente do ódio que possa ter... Ele perdeu a eleição. Mas independentemente do ódio que possa ter dele, ele era o cara contra o sistema. Independentemente dele ter consciência disso ou não. O sistema é mais podre. Você quer ver a podridão? E esse é o medo que eu tenho desse presidente da República, que possa ser realmente um representante de um povo, de uma sociedade de massa. Quando a gente olha esse presidente da República, aí você vê, todo projeto de lei, ele tem que negociar como se fosse uma cortesã de rua com o Congresso, que são cafetinas ou cafetões e cortesãos também. É um jogo de prostituição entre indivíduos que não estão preocupados com o povo. Aí a pergunta que se faz é, como que o presidente governa? Dando cargo, criando ministério, entregando autarquias ou entregando dinheiro para as emendas. Onde que está o problema? Na existência de emendas. Por que existe emenda? Porque uma ideia dessa Constituição de 88, de que a forma de controlar aquilo que era o orçamento do governo, do executivo, se daria pela fiscalização e participação de indicação desse nosso Congresso. Onde que está o erro disso? Na porcaria de um pacto federativo que nós temos, em que os estados não governam nada, vai todo o dinheiro para lá, para Brasília. E ainda querem concentrar mais ainda? Nós precisaríamos de um parlamento que apenas tratasse das regras fundamentais e fiscalizasse, e desse para os governadores dos estados e para os prefeitos o dinheiro que lhes cabe. E aquelas prefeituras que não têm muito dinheiro? Há políticas públicas que podem ser criadas. Querem ver um exemplo? Toda empresa que vier para cá e gerar isso de emprego, eu retiro o IPTU dessas empresas. Retiro parte, porque está gerando emprego. Seria uma lógica diferente de governar. Por que isso acontece? Porque esse modelo chamado presidencialismo de coalizão não é presidencialista, e eu não gosto do presidencialismo, e não é coalizão. A coalizão é coisas diferentes se reúnem para produzir uma lógica nova e que seja uma convergência. E assumem esse pacto até o final de um processo de governança. Isso é uma coalizão. O que é coligação? Pessoas diferentes se reúnem, não é para produzir um projeto comum, é para derrubar um inimigo comum. Depois que isso faz, o que acontece? Acabou a suposta coligação. Como é que ele vai reforçar essa coligação? Com esse sistema político que a gente tem, depois de ter feito isso, vai ter que ter uma nova negociação para compor o governo. Aí coloca do lado, por exemplo, de um presidente Lula, que é um socialista, uma Simone Tebet. Tá brincando comigo? Que se assume como liberal. Por que ele não coloca os outros? Porque ele não pode colocar, ele tem que negociar. Depois de ter feito isso, todo projeto de lei tem que negociar lá no Congresso. Como é que ele negocia no Congresso? Quanto é que você quer? Ah, eu quero X de emenda porque eu preciso garantir a minha base, eu preciso garantir aqueles que estão em volta de mim. Aí ele fica negociando. Onde que está um processo de governança concreta buscando os interesses do povo? Nenhum. É esse modelo que permite. É esse modelo presidencial. Sabe onde é que está a nossa divergência? Deixa eu só esclarecer aqui, você passa a divergência para ele, você vai ter 2 minutos para pergunta. É porque eu sei onde eu vou apanhar nessa história. Quando você entra aqui e faz uma pergunta pra ele, eu tô pausando o tempo aqui, porque a galera fica cronometrando o tempo lá e falando assim, pô, Robertinho tá deixando mais tempo pro Marcelo falar. Tá deixando o Nildo interromper.
Eu percebi que não a cordialidade dos debatedores permitiu isso. O Suano não se sente incomodado quando ele faz uma pergunta, então por isso está acontecendo dessa forma. E quando eu pauso o tempo aqui, o que eu faço? Você faz uma pergunta para ele pontual. Quando ele termina de responder a pergunta e volta no raciocínio que ele estava fazendo no início, eu libero o tempo de novo. Então, assim, o tempo que está prorrogando aqui é o tempo dele te responder, e eu só libero o tempo de novo quando ele está no raciocínio dele.